Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Boa noite, irmãos e irmãs, na graça e na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra a sua Bíblia comigo no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos ler do primeiro verso ao verso 11. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Louvado seja o Senhor pela sua preciosa palavra. Há 2 jeitos de fazermos as coisas e vivermos a vida: o jeito da gente e o jeito de Deus. O jeito de Deus não é o jeito da gente. O jeito da gente não é o jeito de Deus. Quando nós decidimos fazer as coisas do jeito da gente, nós já não as fazemos do jeito de Deus. Quando nós decidimos fazer as coisas do jeito de Deus, a gente já sabe que não vai poder ser do jeito da gente. A gente sabe que o jeito de Deus é melhor do que o jeito da gente. Qualquer cristão sabe isso. Que o jeito de Deus é infinitamente superior ao jeito da gente. E como seria bom se todos nós, ao invés de fazermos as coisas e vivermos a vida do jeito da gente, fizéssemos as coisas e vivêssemos a vida do jeito de Deus. O problema é que talvez a maioria esmagadora de nós faça as coisas e viva a vida do jeito da gente e não do jeito de Deus. Há uma contradição aí. E de fato nós somos uma contradição. Entendemos pela fé que o jeito de Deus é melhor, mas na prática permanecemos abraçados ao jeito da gente. Esse texto que nós lemos fala dessa diferença entre o jeito de Deus e o jeito da gente. Jesus tinha dado uma missão aos seus discípulos. E todos os evangelhos terminam com o comissionamento dos discípulos, a descrição da missão e o envio dos discípulos ao mundo. Todos os evangelhos terminam em missão. Os discípulos tinham sido chamados por Jesus de sal da terra e luz do mundo. Não é alguma coisa que eles deveriam se tornar
Jesus disse que eles eram isso: sal da terra e luz do mundo. O sal não poderia perder o seu sabor, a luz não poderia perder a sua capacidade de iluminar. O sal não poderia se tornar insípido, a luz não poderia ser colocada debaixo de uma mesa ou de uma cama. Jesus o tempo todo insistiu com os discípulos que eles deveriam ir em nome de Deus, em nome do reino de Deus, para levarem as novas do reino de Deus para todas as pessoas. Ocorre que quando nós lemos Atos dos Apóstolos, o segundo livro que Lucas, o evangelista, escreveu para o mesmo Teófilo, que nós até hoje não sabemos ao certo quem foi ou quem era, já no começo do seu livro, Lucas nos dá uma informação que até então nós não tínhamos. Que embora Jesus tenha comissionado seus discípulos, que embora Jesus tenha enviado os seus discípulos ao mundo, antes de ascender aos céus, antes de ser elevado aos céus, Jesus ordenou que eles esperassem. Não saiam de Jerusalém, mas fiquem na cidade e esperem até que recebam a promessa do meu Pai. Veja, esperar é um verbo com o qual o ser humano não se relaciona bem. Nós não gostamos de esperar. Esperar não é um processo que nós encaremos com facilidade. Esperar é uma dificuldade. Nós somos ansiosos, imediatistas. Gostamos de fazer rapidamente o que achamos que temos que fazer. Queremos ver as coisas acontecerem. E os discípulos tinham duas razões pelas quais esperar na vida deles era muito difícil. A primeira eu vou chamar aqui de ocasião. Eles já sabiam o que tinham que fazer. Se a missão era testemunhar, eles já eram testemunhas. Eles já tinham visto tudo o que era preciso ser visto, eles já tinham ouvido tudo o que era preciso ser ouvido, eles tinham andado junto com Jesus, a mensagem eles já conheciam, Jesus estava subindo aos céus, nada de novo seria acrescentado ao conteúdo que eles já possuíam. E quando eu já sei o que fazer, é muito difícil esperar. Quando eu já sei o que eu quero, é muito difícil esperar. Quando eu já sei o que é preciso, é muito difícil esperar. Se eu já sei o que a minha família precisa, é difícil esperar. Se eu já sei o que seria importante para mudar as coisas no meu trabalho, é difícil esperar. Se eu já sei o que eu quero para mim, é difícil esperar. Os discípulos já sabiam o que fazer. A ocasião já estava clara. Eles já eram testemunhas. Por que esperar? Mas não apenas a ocasião lhes dificultava a espera. Eles tinham uma segunda dificuldade, que era a experiência. Eles já tinham feito isso. Jesus já os havia enviado, 2 em 2, para pregar. Eles já tinham saído em missão. Já tinham passado pelas cidades, pelos vilarejos, pregando o evangelho, curando enfermos e expulsando demônios. Voltaram, diz a Bíblia, rejubilando-se, porque até os demônios se lhe submetiam. Eles já sabiam como fazer. Então eles tinham duas coisas. Eles já sabiam o que fazer e já sabiam como fazer. É difícil esperar. Se eu já sei o que eu quero e já sei como buscar o que eu quero, por que eu tenho que esperar? Se eu já sei o que minha família precisa e como ter isso, por que esperar? Se eu já sei o que eu queria comprar e como fazer para comprar, por que esperar? Se eu já sei o que e como, meu Deus do céu, por que eu tenho que esperar? Ainda que seja esperar em Deus. Ainda que seja esperar por Deus. Eu já sei o que fazer no meu ministério, eu já sei como fazer, por que eu tenho que esperar em Deus? Eu já sei o que dizer para a pessoa, eu já sei como dizer, por que eu tenho que orar antes? Eu já sei o que eu quero para minha empresa, eu já sei o que eu quero para minha casa, eu já sei o que eu quero para minha vida particular, eu já sei como ir atrás dessas coisas, por que eu tenho que perder tempo? Acontece que esse é o jeito da gente. Esse é o jeito da gente. O jeito da gente é, se eu já sei o que e já sei como, eu vou lá e faço. Se eu já sei o que eu quero e já sei como fazer para ter, eu vou lá e faço. Esse é o jeito da gente. O jeito da gente é, se eu já sei o que e já sei como, ora bolas, por que esperar? Esse é o jeito da gente.
impulsivo, imediatista, arbitrário, sem confiança muitas vezes. E muitas vezes bem diferente do jeito de Deus. Os discípulos já sabiam o que fazer, já sabiam como fazer, mas Jesus mandou que eles esperassem. Por quê? Por 3 razões que eu quero compartilhar com você nessa noite. Primeira, porque havia uma promessa de Deus. E a gente não faz nada na vida sem experimentar plenamente a promessa de Deus. E a gente não dá um passo nessa vida sem ter certeza absoluta que está andando no caminho das promessas de Deus. E a gente não põe os pés pelas mãos, porque sabe que a vida do cristão é dirigida, guiada, orientada pelas promessas de Deus. E Deus fez uma promessa. E Jesus tinha falado sobre essa promessa para os discípulos. E a promessa era clara para eles. No último dia derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Deus tinha feito uma promessa. Jesus disse, eu falei sobre ela com vocês, porque João batizava com água. Mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. É promessa do Pai. Vocês serão enviados ao mundo, vocês irão ao mundo. Mas não irão de qualquer jeito. Não irão porque sabem o que fazer e porque sabem como fazer. Irão com Deus. Irão em Deus. Irão no poder de Deus. Deus irá com vocês. Deus irá em vocês. Deus irá através de vocês. Ariovaldo chamou o Pentecoste de upgrade existencial. Com o Pentecoste, o ser humano ganhou o direito de deixar de ser quem era para ser em Deus. Não seria mais uma questão do que fazer e de como fazer, mas de fazer no poder de Deus. No poder do Espírito Santo. Upgrade existencial. Uma mudança radical. Não mais na força do homem, mas na força de Deus. Kierkegaard chamaria de salto qualitativo. De repente o ser humano não precisa mais ser o que sempre foi, mas pode ser cheio de Deus. Tomado por Deus. Pleno de Deus. Fazendo a obra de Deus do jeito de Deus, porque não é mais o ser humano fazendo o que ele acha ser a obra de Deus do jeito do ser humano, o jeito da gente, mas é o ser humano deixando de ser ele mesmo, permitindo que Deus viva a vida através dele e faça a obra de Deus do jeito de Deus. Promessa do Pai. Vocês serão batizados com o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Promessa do Pai. Ninguém devia sair do lugar enquanto o Pai não cumprisse plenamente essa promessa, porque dessa promessa cumprida dependeria toda a missão e toda a vida dos discípulos. A missão não é feita por discípulos do jeito dos discípulos, é feita por Deus através dos discípulos do jeito de Deus. Promessa do Pai. E a promessa não era só para os discípulos, daquela ocasião, naquele momento, mas era para todos nós, em todos os momentos, em todas as gerações, porque Pedro mesmo disse isso. Depois daquela experiência maravilhosa do Pentecoste, 2 milagres aconteceram ali, 2 milagres. O primeiro, que os discípulos, que mal conheciam a sua própria língua, porque eram pessoas iletradas, segundo a compreensão geral, falavam em outras línguas. Primeiro milagre. Discípulos que mal conheciam a sua própria língua falavam em outras línguas. Segundo milagre. As pessoas que estavam lá. Gente oriunda de tudo que é lugar. Pessoas das mais diferentes nações e etnias ouviam, cada uma na sua própria língua. 2 milagres. 2 milagres. E aí, de repente, as pessoas começaram a se juntar ali para ver o que é que estava acontecendo. E à medida em que elas se indagavam, Pedro se levantou e fez a mais extraordinária mensagem de todos os tempos. 3.000 pessoas se converteram naquele dia. E dentre as coisas que Pedro falou, ele disse, esta promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos quantos o Senhor Deus chamar. Aleluia!
O upgrade existencial não é só para esse momento, para esse povo, para essa geração, mas é para todos que vierem na sequência. E o upgrade existencial está disponível em Java 4.0, disponível para download agora. Pode baixar, que é para você também. É para nós, promessa do Pai, de podermos viver a vida não como nós mesmos, mas cheios do Espírito Santo de Deus. Deus em nós, vivendo através de nós, levando-nos pela sua graça com o seu amor, a promessa do Pai. Mas é preciso buscar isso, é preciso deixar-se visitar, é preciso encher-se, como diria o apóstolo Paulo, não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E eu ainda fico pensando que chances os discípulos teriam de experimentar o que experimentaram se já tivessem sido dispersos, se já tivessem se separado, se cada um já tivesse tomado seu rumo. Como o Pentecoste aconteceria se os discípulos já tivessem cada um ido para o seu lado? De modo que me parece que essas experiências de avivamento e plenitude do Espírito estão reservadas para nós juntos e não individualmente. E nós seremos muito mais felizes se as buscarmos juntos do que na pretensão de as experimentarmos isoladamente. A célula será muito mais feliz se buscar esse avivamento junta. A igreja precisa buscar junta. Fiquem juntos, Jesus disse, e esperem, porque Deus cumpre as suas promessas. Deus vai encher vocês. Deus vai inundar vocês do Espírito Santo. Vocês passarão por um upgrade existencial. Vocês terão um salto qualitativo na história de vocês. Vocês não serão mais vocês mesmos. Vocês serão cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo tomará as rédeas da vida de vocês e coisas maravilhosas acontecerão. Não mais do jeito da gente, do jeito de Deus. Então esperem até que sejam revestidos. Porque se saírem tropeçando, esbarrando aqui e ali, tentando fazer sem o Espírito Santo, vão fazer do jeito da gente e fatalmente se frustrarão, se decepcionarão. Sejam cheios do Espírito Santo e Deus fará através de vocês. Promessa do Pai. Primeira razão para eu esperar. Há uma promessa do Pai de que vai me encher, de que vai me planificar, de que vai me fazer passar por uma experiência de esvaziamento e enchimento. E eu não vou ser mais eu mesmo. Eu vou ser em Deus, fazendo a obra de Deus e levando a presença de Deus onde quer que eu vá. Deus em mim, Deus comigo, Deus através de mim, para a glória de Deus, do jeito de Deus. Primeira razão. Segunda razão porque os discípulos precisavam esperar para serem cheios do Espírito Santo é que, embora eles sabiam o que fazer e como fazer, eles não tinham ideia do que estava pela frente. E não seria fácil. Eles sabiam o que fazer, como fazer, mas da primeira vez que eles fizeram, os resultados foram enganosos, ilusórios. Eles voltaram rejubilando-se pelo fato de até os demônios se lhes submeterem. Mas Jesus disse, calma lá, gente, calma lá. Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. O que vocês viram não é nada. Se vocês querem um motivo de alegria, alegrem-se pelo fato de o nome de vocês estar escrito no livro da vida. Porque essa é a verdadeira alegria. E os discípulos não tinham atentado para isso, que eles tinham passado por cidades, vilarejos, pregando, mas poucas conversões aconteceram. E nas cidades por onde eles passaram, Jesus foi rejeitado. Porque a primeira razão que eu preciso do Espírito Santo, pensando no que vem pela frente, é que eu só vou dar fruto no poder do Espírito Santo. Não tem fruto no poder do homem. Você já fez das tripas coração para mudar a sua casa e ela continua a mesma se não piorou. Você já falou, você já insistiu com alguém que você ama a ponto até de perder a amizade e nada mudou. Você já fez uma série de coisas na sua empresa, no seu trabalho, no seu negócio. Já usou estratégias as mais variadas, já mudou, já desmudou e a coisa só piorou. Patrick Johnson escreveu que quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. Não tem fruto se não for ação do Espírito Santo.
A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que ajuda nas fraquezas. A Bíblia diz que o Espírito Santo ora através de nós, porque nem orar como convém a gente sabe. Nós precisamos do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo não tem fruto. Se é do jeito da gente, é movimentação, é esforço, é cansaço. E os resultados nunca aparecem. Eu sei o que fazer, eu sei como fazer, mas não dá certo. No final está tudo pior. Ou mesmo que eu consiga aquilo que eu achei que devia conseguir, eu não sinto a felicidade que eu achei que ia sentir. Eu fui até onde imaginei ir, conquistei o que pessoas tentaram e não conseguiram, e eu estou mais infeliz do que gente que nunca nem chegou perto de onde eu cheguei. Porque o fruto é obra do Espírito. É o fruto do Espírito que é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso é fruto do Espírito, não é fruto do homem. As obras da carne, ao contrário, são prostituição, lascívia, iniquidade, imundície, inimizade, tristeza, torpeza e todo tipo de coisa ruim. Eu preciso do Espírito Santo, senão a minha vida não frutifica. Eu vou passar por essa história e não vai ficar nada por trás de mim. Ainda que eu tenha manivelado, remado e me esforçado e batalhado e de repente, para que valeu tanto esforço? Fruto na vida do cristão é obra do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito para que o Espírito produza através de nós e em nós frutos maravilhosos para a glória de Deus. Mas não é só a questão do fruto, é a questão da força também. Porque os discípulos não imaginavam o que eles iam enfrentar. Eles não iam enfrentar só rejeição, só resistência. Eles iam enfrentar perseguição e morte. E sem plenitude do Espírito Santo, ninguém aguenta esse tranco. Ninguém. Do jeito da gente, a gente recua, primeiro sinal de ameaça. Eu não consigo enfrentar o que aqueles homens enfrentaram se eu não estiver cheio do Espírito Santo. Alguém um dia me perguntou, pastor, se você for preso e ameaçado, sua vida for ameaçada, você continua firme declarando a sua fé em Jesus? E eu fiquei pensando que, não sei, só se eu estiver cheio do Espírito Santo. Porque se eu estiver cheio de mim, eu digo, eu não conheço esse sujeito, nunca vi. Mas você não é o pastor Marcelo? Não, eu sou parecido, já me falaram. Eu não tenho a menor ideia quem é esse cara. Porque não é só na hora da ameaça de morte que a gente recua. A gente está tentando batalhar pelo casamento. Aí a pessoa fere a gente de um jeito que a gente acha que é irreversível, então a gente dá o troco com a mesma moeda e recua no processo de tentar salvar esse casamento. Porque volta a fazer do jeito da gente, não do jeito de Deus. Eu estava organizando a minha vida profissional, empresarial, financeira, para dar um testemunho de cristão, mas aí de repente eu percebi que eu comecei a naufragar, então volta para o jeito humano, porque do jeito de Deus eu vou perder tudo. E aí eu recuo. Só tem um jeito da gente não recuar quando a gente se sente ameaçado, é cheio do Espírito Santo. É cheio do Espírito Santo que a gente experimenta que os portais das trevas não prevalecem. Porque sem o Espírito Santo, o portal da treva ergueu, a gente já correu. Foi por causa do poder do Espírito Santo que alguns foram mortos à espada, que alguns se deixaram colocar numa arena com leões. Foi no poder do Espírito Santo que alguns se deixaram serrar ao meio. É no poder do Espírito Santo que Pedro, já preso na cruz, olha para os seus exatores e diz, por favor, de cabeça para baixo. Que eu não mereço morrer igual o meu mestre, eu não mereço. Vira esse troço de cabeça para baixo. É no poder do Espírito Santo que isso acontece. Então, se eu quero seguir em frente quando a luta vem, se eu não quero vender a alma porque me senti ameaçado, se eu não quero recuar porque o inimigo marcou território, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Senão eu vou continuar fugindo das lutas, temendo na adversidade e chorando e lamentando as derrotas acumuladas numa vida pobre e sem sentido. Plenitude do Espírito Santo, irmãos. Para ter fruto e para ter força, porque a gente não sabe o que vem por aí. Mas tem uma terceira razão, e com ela eu quero terminar. Terceira razão, porque nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Buscar, aguardar em Deus esse enchimento. Crer que isso é para nós hoje. É que nós precisamos perseverar até o fim.
E o fim, nesse texto, tem duas conotações. Primeira, o fim do mundo. Os confins da terra. O lugar mais longínquo. Se não for no poder do Espírito Santo, eu não saio do lugar. Sem plenitude do Espírito Santo, o cristão ora, eis-me aqui, deixa-me aqui. Mas na plenitude do Espírito Santo, o cristão ora, eis-me aqui, envia-me a mim. Porque só na plenitude do Espírito eu aceito o desafio de deixar a minha zona confortável. É só na plenitude do Espírito Santo. Do jeito da gente, é do jeito da gente. E a gente fica onde a gente está e só vai para outro lugar se for melhor para a gente. Do jeito de Deus, a gente vai para onde Deus mandar. Faz o que Deus mandar fazer. David Livingstone, missionário que fez diferença na África mais miserável. Quando ele morreu, a tribo africana que ele servia tomou seu corpo morto e arrancou o coração. Quando os ingleses chegaram para buscar o corpo, viram que havia uma cicatriz no peito e que estava faltando o coração. Perguntaram para os nativos, o que é que vocês fizeram? Alguém respondeu, vocês podem levar o corpo dele, porque o corpo dele pertence à Inglaterra, mas o coração dele pertence à África. Homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Ele popularizou uma frase que eu tenho tentado levar comigo. Ele dizia, sem Cristo, nem mais um passo. Com Cristo, a qualquer lugar. Sem Cristo, nem mais um passo. Com Cristo, a qualquer lugar. Plenitude do Espírito Santo para entender que o campo é o mundo. Que o nosso mundinho pequeno, fechado, empobrecido, não é o que Deus tem para nós. Uma vida pequenada, sem perspectiva, limites muito curtos. Você é sal da terra, irmão. Você é luz do mundo, irmã. Mas de repente, embaixo da cama está mais confortável. De repente, fora da salada é melhor. Primeira conotação é fim do mundo, com o fim da terra. E a segunda conotação é fim dos tempos. Porque os discípulos perguntam assim, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? O que eles estavam perguntando? Senhor, finalmente, a gente vai deixar de ser escravo de uma nação estranha e vai ser dono da nossa própria sorte, da nossa própria vida, do nosso próprio nariz? Finalmente a vida vai ser do jeito da gente, em vez de ser do jeito dos outros. Porque às vezes a nossa tensão não é entre o jeito da gente e o jeito de Deus, é entre o jeito da gente e o jeito dos outros. Será esse o tempo em que finalmente as coisas vão melhorar para nós? Jesus diz, vocês não têm autorização para saber sobre tempos, épocas, datas e dias que Deus estabeleceu pela sua própria autoridade. Porque é no jeito da gente que a gente quer saber quando. Senhor, eu estou orando pela minha família faz tanto tempo, quando é que o Senhor vai me ouvir? Senhor, eu estou pedindo emprego faz 6 meses, quando é que o Senhor vai me abrir uma porta? Senhor, eu vou nessa igreja faz 10 anos, quando é que o Senhor vai me dar um ministério? Senhor, eu estou com essa célula faz 2 anos e não multiplico, quando é que o Senhor vai mandar gente aqui? Essa é a pergunta quando as coisas são do jeito da gente. Porque a gente está fazendo do jeito da gente e não está acontecendo. Então, Deus, quando é que vai acontecer? Porque a gente não percebe que está fazendo do jeito da gente, não do jeito de Deus. Então, os discípulos fazem uma pergunta que reflete o jeito da gente. Quando é que finalmente a gente vai ver a luz do sol? Quando é que finalmente a gente vai expulsar os camaradas que não tinham nada que está aqui na nossa terra daqui? Jesus disse, não interessa. Vocês querem saber quando? Não é da conta de vocês. Isso é da conta do Pai. Só o Pai tem direito de saber quando. Tempo é coisa de Deus. Tempo pertence a Deus. Vocês sejam cheios do Espírito Santo. Para enquanto o tempo não chega, fazer a vontade de Deus. Porque é até o fim. E Jesus, falando essas palavras, começa a subir diante deles. Você já deve ter ido a um circo e já deve ter visto um show de levitação. Se o truque já é legal, imagina de verdade. Jesus começa a subir. E vai subindo, e vai subindo, e vai subindo. E quando está bem alto, uma nuvem o encobre. E os discípulos ficam olhando. Aí aparecem 2 sujeitos vestidos de branco. Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que vocês viram subir, voltará do mesmo jeito que vocês viram subir. Jesus voltará, irmãos. Jesus voltará. Porque do jeito de Deus, inclui
que Deus assuma de uma vez a história na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, voltando em glória para reinar definitivamente. E nós aguardamos a sua volta. E cremos na sua volta. E enquanto ele não volta, nós seguimos em frente. Ainda que pareça cansativo, ainda que haja lutas, ainda que haja problemas. Porque se fosse do jeito da gente, na força da gente, a gente parava ontem. Líderes cansados, pensando em abandonar suas lideranças. Cristãos cansados, pensando em abandonar valores da vida cristã. Casais cansados, pensando em abandonar a relação conjugal. Porque do jeito da gente, a gente não aguenta esse tranco. Eu já sou infeliz com essa pessoa, pastor, faz 20 anos. Quer dizer então que Deus quer que eu aguente infeliz desse jeito mais 20? Esse é o jeito da gente de fazer as coisas. Do jeito de Deus, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Do jeito de Deus, a gente segue em frente. Deus renova o coração. As misericórdias são novas cada manhã. Eu cansei, mas não desanimei. Eu quase fui destruído, mas não me deixei abater. Eu fui perseguido, mas não senti abandonado. Porque Deus está no controle. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, não perde o foco em um minuto sequer que Deus está no controle da nossa vida, irmãos. Então vamos em frente. Louvado seja Deus. É para a glória de Deus. A nossa vida não é nossa, é Deus em nós vivendo a vida do jeito de Deus. Mas do jeito da gente, a gente sabe como é que é. É arrastado, é truncado, é difícil. As pessoas não entendem o que a gente fala, ninguém muda, eu já chamei, não veio, não posso contar com ninguém na última hora, quer saber, eu lavo as minhas mãos, não dá mais para continuar trabalhando assim. Quando você pensa que a pessoa vai estar lá, ela te desaponta, quer saber, tô fora. Esse é o jeito da gente, esse é o jeito da gente. O jeito da gente é arrastado, empurrado com a barriga. Acúmulos de decepções, de frustrações, de rancores, de mágoas, esse é o jeito da gente. O jeito de Deus é cheio do Espírito Santo. Vão comigo, irmão? Eu vou depois, tranquilo, eu estou indo. Porque Deus vai. E se Ele mandar eu ficar até você conseguir ir, eu fico, sem reclamar. Porque Deus fica também. É Deus em nós, através do seu Espírito Santo. Jesus disse, o Espírito Santo os guiará em toda a verdade. Jesus disse, o Espírito Santo fará vocês lembrarem tudo que eu ensinei. Jesus disse, o Espírito Santo dará a vocês boca e palavra quando vocês nem souberem o que dizer. Isso é vida cheia do Espírito, irmãos. Por isso Paulo disse, enchei-vos do Espírito. Por isso Paulo disse, andai no Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Irmãos, só tem um jeito de ser igreja, é cheio do Espírito Santo. Senão a gente faz um jogo que parece igreja, mas no fundo é uma comunidade que só se machuca o tempo inteiro. É só cheio do Espírito Santo que eu dou lugar ao meu irmão. E o prefiro em honra. É só cheio do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo eu até dou lugar ao meu irmão, mas estou esperando que ele me prefira em honra porque percebeu que eu dei o lugar para ele. E se ele não perceber, então agora eu estou magoado com ele. E não quero mais vê-lo na minha frente. Porque onde já se viu, fiz tanto por ele, assim que ele me paga. Plenitude do Espírito Santo. Só tem esse jeito de ser igreja. De marchar com os portais do inferno. E eles não prevalecerem contra nós. Porque eu vou fazer um apelo para você nessa noite. Entre o jeito de Deus e o jeito da gente, não é mais só uma questão de saber que o jeito de Deus é melhor, irmãos. É a gente escolher o jeito de Deus. Plenitude do Espírito Santo. É o modo de ser da vida cristã em Deus. O upgrade existencial, o salto qualitativo. A vida verdadeira. Sem condenação. Sem sentimentos de morte. O direito de eu não ser mais eu mesmo. Aleluia. Eu estou tão cansado de ser eu. Tem gente cansada de ser quem é. E pensa em morrer. Tá na hora de morrer mesmo. Morrer para si mesmo, viver para Deus. Ser cheio do Espírito Santo, buscar a plenitude do Espírito Santo, deixar o Senhor encher a sua vida do Espírito Santo. Escolher o jeito de Deus. O jeito de Deus é cheio do Espírito Santo. Dons do Espírito Santo, fruto do Espírito Santo.
o jeito de fazer do Espírito Santo, ser no Espírito Santo. Você que está empurrando com a barriga. Ou para quem tudo está dando certo, mas está dando certo do seu jeito. Não é o jeito de Deus para você. Está dando certo até que tudo desmorone, irmão. Irmão, está dando tudo certo até que tudo desmorone. Porque no jeito do homem, parece que é sólido, mas quando vê, caiu. É construir a casa sobre areia. Na plenitude do Espírito Santo, os frutos são permanentes e desdobram-se para a eternidade. Aleluia. É cheio do Espírito Santo que você vai fazer a diferença na sua casa, que você vai fazer a diferença no seu trabalho, que você vai fazer a diferença nessa nação, irmão. É cheio do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito, diz a Bíblia. É uma ordem de Deus para nós. Encham-se do Espírito. Chega de ser eu mesmo, com as rédeas da vida na mão, tentando fazer as coisas do meu jeito. Chega! Senhor, eu me rendo ao teu Espírito Santo, que habita em mim, mas que anda apagado, anda apagado, anda apagado. A Bíblia diz, não apagueis o Espírito, mas eu tenho apagado o Espírito porque eu tenho assumido cada vez mais o controle da minha própria vida. Eu sou crente, Senhor, tu sabes que eu amo teu Filho Jesus, mas eu não entrego essas rédeas nas tuas mãos de jeito nenhum. A vida está sendo do meu jeito, mesmo que eu esteja sofrendo e sem paz e sem felicidade, está sendo do meu jeito, eu tenho medo de entregar. Tem pessoas aqui que há anos eram cheias da graça de Deus, tinham dons espirituais tão lindos, uma alegria no Senhor, uma plenitude espiritual, e hoje estão frias, não sabem o que é uma experiência de oração com revelação do poder de Deus há muitos anos. A gente aqui que se lembra de uma juventude espiritualmente robusta, que deu lugar a uma velhice carrancuda e ressentida, melancólica e nostálgica. Está na hora de se deixar encher do Espírito Santo, irmão. Chega do seu jeito, chega do meu jeito, chega do jeito da gente, chega. Sejam cheios do Espírito Santo. Pessoas aqui que já tiveram visões, profecias, revelações, intimidade com Deus, dom de evangelismo, de ensino, de cura, de restauração, de socorro, de misericórdia, e hoje estão ressentidas, apagadas, críticas. Está na hora de se deixar encher de novo, irmão, irmã, em nome de Jesus. Hoje é um dia para a gente renunciar às rédeas e entregá-las nas mãos do Senhor. Ele sabe dirigir a nossa vida. Senhor, chega da vida do jeito da gente. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu sou crente, eu sou de Jesus, mas eu quero ser cheio. Eu sou um vaso, eu quero transbordar. Senhor Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome por mais um dia que o Senhor nos deu e pelo privilégio de chegarmos ao final desse dia frente a frente com a Tua Palavra. Tua palavra é viva, é rica, é poderosa, transformadora, toca mesmo os nossos corações. E o nosso desejo é o de vivermos de acordo com a Tua palavra, andando nos Teus caminhos, glorificando o Teu nome. Deus, que cada um dos princípios que hoje ouvimos pela Tua palavra fiquem gravados no nosso coração, que os ensinamentos que ouvimos possam dar fruto através da nossa vida e que em tudo nós obedeçamos ao Senhor e adoremos ao Senhor com a nossa vida. Fica conosco, Pai. Dá-nos uma noite agradável. Abençoa as nossas vidas, os nossos lares. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.